Fala família, Leonardo passando aqui na tarde, quase noite desta segunda-feira, dia 29/6/2026, que por um minuto o vascaíno teve um momento para sorrir, porque o Ryan continua roubando a cena. O Brasil ganhou de virada o Japão e é claro que o nosso cria teve uma participação, principalmente no segundo tempo, muito importante. Nesse vídeo nós vamos falar muito sobre o atual momento político do Vasco. Parece que está todo mundo abandonando o barco e até agora a liminar não caiu. Nós vamos trazer aqui a nossa opinião sobre a questão da liminar, sobre também essas figuras políticas que vão deixando os seus cargos importantes e o Pedrinho cada vez mais isolado, e também quais serão os próximos passos, principalmente da política, também do Pedrinho, né, que de repente está tentando derrubar essa liminar, e como é que fica o Vasco da Gama, porque o clube não para, os jogadores já voltaram, jogadores que vão disputar pelo menos o segundo turno são esses aí, que estão treinando, mas nem técnico até o momento o Vasco tem. Até o nome do Crespo já está sendo especulado. Depois da vinheta, eu volto aqui com muitas informações. E aí a pergunta que não quer calar: qual será o próximo que vai pular desse barco? Vinheta. Voltamos aqui, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo a toda a galera que sempre está colada comigo, deixando aquele like, deixando aquele comentário. Você sabe que essas ações ajudam demais esse vídeo chegar até mais vascaínos, ajudam sempre no crescimento do canal. Então, desde já, deixa o seu like no final do vídeo, fica comigo aí. Você deixa o seu comentário e para quem acabou de chegar, se quiser fazer parte aqui da nossa família, 114.500 inscritos, se inscreva e ative o sininho das notificações. Quando nós estamos aqui dentro da normalidade, são 2 vídeos, um vídeo às 6 da manhã e o outro vídeo ali no início da noite, às 6 da noite. E também temos 2 lives, independente das notícias, se estão naquele tempo de muitas notícias ou poucas, a gente sempre vem para a live para poder debater o Vasco às 11 da manhã e também às 21 horas. Agora que eu já fiz os meus pedidos, vamos aqui, né, galera? Porque a gente não sabe, bom, quem será o próximo a pular do barco, qual será o próximo que irá sair dessa diretoria do Pedrinho, porque esse daqui, ó, que é o Marcos Schroeder, que é no caso, o presidente do Conselho Fiscal. Esse aqui era o homem, é um dos homens ali que teve ali fazendo, sabe, o pedido de esclarecimentos ao Pedrinho sobre aí a possibilidade do Pedrinho não estar entregando as documentações. Daqui surgiu essa liminar que tirou o poder, pelo menos tirou ali o Pedrinho da cadeira do Conselho Administrativo da SAF. Aquele de lá, ó, é o Silvio Almeida. Esse era o VP financeiro do CRVG. Bom, eu vou aqui no meio. Felipe Carregal, você conhece. Tanto o Silvio como o Felipe, como o Pulga, que está entre os dois, porque é assim que ele é conhecido dentro do Vasco. Vou aqui trazer até o nome, né, do rapaz. O Rafael Avelar. Esses 3 foram exonerados. Agora, esse daqui, Paulo Salomão, que muitos dizem também que tem algo a ver com essa liminar que tirou o controle das mãos do Pedrinho e agora está na mão de uma interventora, que até esse exato momento deve estar vendo o jogo do Brasil, não falou ainda nada. Paulo Salomão, ele era o VP geral, o primeiro VP geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo após essa matéria aqui do Cauê, aonde, sabe, um grupo chamado de G5 tinha alguns senhores que já foram exonerados pelo Pedrinho, porque segundo o Pedrinho, esses caras aí foram os caras da ação, ou pelo menos ele deixou entender na entrevista
com o Flávio Dias, expôs muita coisa. Principalmente, né, que o relatório, o primeiro relatório deveria vir da mão da interventora, e quem estava comentando sobre isso nesse grupo foi o Renato Brito. Renato Brito diz que ele já esteve conversando com o Pedrinho sabe que ele está do lado dele, mas a gente não consegue entender o que o Renatinho estava fazendo nesse grupo. Bom, lá estava o Silvio Almeida, estava aqui o Rafael Pulga, como eu disse, né, VP de Memória e Responsabilidade, que foi exonerado. Estava o Renatinho, o Silvio Almeida, e ainda tinha, se eu não me engano, rapaz, mais uma galera aqui, tá? Que, no caso, seria a oposição do Pedrinho. Então, isso tudo pegou muito mal. E, para finalizar, esse daqui, que é o Marcos Schroeder, que seria, no caso, o presidente do Conselho Fiscal, também pediu o boné, meteu o pé, igual fez, no caso, Paulo Salomão, lá em dezembro. Então, agora, se a gente for contar, 5 braços aí do Pedrinho, que eram pessoas importantes na gestão do Pedrinho, alguns foram exonerados, no caso, esses 3, o Silvio, o Pulga e o Carregal, e o Paulo Salomão, e agora o Schroeder pediram para sair. E a pergunta que não quer calar é se mais alguém vai pedir o boné. Lembrar aqui uma frase do Pedrinho na última entrevista, atenção vascaínos. O Conselho Fiscal, o Schroeder, é sócio do Silvio, que é sócio do Carregal, que hoje são oposição a mim. Então, quer dizer, e inclusive essa matéria do Cauê vem apontando um suposto conflito de interesse, porque a interventora trabalhou com o VP financeiro e trabalhou com o Schroeder, se não me engano, lá na Oi. Então, isso tudo está sendo aí, né, investigado, e de repente até a interventora caia, tá? Se ficar provado que existe um conflito de interesses, ela vai cair. Para mim, o próximo a roer a corda vai ser o Renato Brito, tá? Porque o Renato Brito, ele teve conversando ali com o Eduardo Alves. Nessa conversa, ele chegou no caso, revelar que ele estava sendo ameaçado e a família dele também. Segundo ele, não tem nada a ver com isso. Ele só cuida, no caso, da reforma de São Januário, do potencial construtivo, ele não teria nada a ver com isso. Bom, e aqui uma arte, né, sobre a manifestação que ocorreu em São Januário, no caso ontem, no domingo, eu trouxe aqui, né, a dona Maria da Penha, que deixou um depoimento muito forte. Nós tratamos disso na live, você deve de ter visto. Se você não viu, vai lá no nosso X. Mas aqui ela vem dizendo, né, sobre o amor dela pelo Vasco, quando o Leco pergunta o que o Vasco significa para ela. Deixa eu aqui ouvir, deixa eu ver se está nesse ponto. Só um minuto, galera. Uma pergunta para a senhora. O que representa o Vasco na vida da senhora? Tudo. Eu sou personagem de um livro. O Vasco, depois do meu filho, é a minha vida. É a minha vida. Eu choro por isso aqui. Eu me emociono quando eu vejo isso aqui. Aí a senhora está fazendo eu chorar também. Bom, e aqui, né, uma senhora de 83 para 84 anos que estava nessa vibe aí, ó. Não. Meu Deus. Tem, né, já quase 70, muito tempo. Cheio de saúde, a dona Maria da Penha protestando, e o Fabinho teve até falando sobre as suas preocupações e também sobre o próximo protesto. Boa tarde. Você acredita que é o momento mais delicado da história do Vasco? Acho sim. Acho que é o momento mais delicado do Vasco. Sem perspectiva de melhora, dinheiro. Antigamente, cara, se você reparar, era situação contra oposição. Hoje, o racha foi de situação. Nunca tinha acontecido isso. Eu me lembro. Então, tipo assim, pra você ver como é que tá piorando a situação do clube. Então, eu acho que é o pior momento do clube. Uma volta de segundo turno, que a gente está na zona de rebaixamento, sem treinador, sem contratações, sem dinheiro para pagar o restante do ano. Então, tipo assim, ou a gente intervém agora, ou a gente vai ser mais um ano de rebaixamento. A pergunta aqui do backstage está vindo para mim. Você, para a Força Jovem em si, você como presidente, foi surpresa esse racha da Sempre Vasco? Foi surpresa sim. A gente sabia que tinha uma divergência de algumas opiniões,
mas não chegar a esse ponto. Foi surpresa sim, foi pego de surpresa também. Quais são os próximos com passos tudo que da está Força Jovem pra acontecendo, poder a apoiar o gente foi pego, cara. Foi pego de surpresa assim, entendeu? Eu vi você divulgando aqui algumas ações que a Força Jovem vai fazer. Quais são os próximos passos da Força Jovem, até pra gente divulgar, a gente tá junto? Cara, a gente vai querer conversar com a interventora, porque ela deixou claro que está aberta a conversa com os dois lados, mas do terceiro lado, que é o maior, ela não mencionou. E a gente quer saber como hoje ela é responsável, com a presidente do clube hoje, coordena tudo, a gente quer saber qual o planejamento que ela tem, porque ela tem que dar uma resposta pra gente. O Pedrinho era pressionado para dar, ela vai ter que dar uma resposta. Contratação, investimento, dinheiro para pagar os jogadores. Eu quero saber o técnico. A gente está à volta do brasileiro e cadê o técnico? Então ela tem que se direcionar à torcida também. Ela esqueceu desse pequeno detalhe, entendeu? Então essa manifestação, pelo menos, está agendada para o dia 3. Vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui foi um dos cartazes, né, galera? Rapaz, botaram o Felipe Carregal igual o capiroto. E esse pensamento aqui do Expresso 1923, em uma chamada de live deles, é mais ou menos, né, aquilo que a gente quer trazer aqui como resumo. Sabe, ó, desde terça-feira, quando a Justiça afastou o Pedrinho do Conselho da SAF do Vasco, o clube está mergulhando em um caos político com novidades a cada dia. Hoje mesmo, o presidente do Conselho Fiscal, no caso ontem, tá? Da SAF renunciou ao cargo, o que nos faz até esquecer que, enquanto isso, o tempo do futebol não para. Amanhã completará uma semana que o elenco se reapresentou e seguimos sem técnico ou reforços para a sequência da temporada. O Vasco volta a campo daqui 20 dias, ou pelo menos agora daqui a 19 dias. E não há sinal de que as coisas vão acalmar até lá. E aí? Caiu hoje? Como projetar as coisas daqui para frente? Quais as últimas novidades em todas essas frentes? Bom, e aí eles estão ali, né, no caso, convidando o pessoal ontem para poder fazer ali, né, uma live e trazer todos esses pontos. Eu vou trazer aqui, eu vou aproveitar essa sugestão do Expresso para trazer para vocês, porque hoje, no meu modo de enxergar Vasco, está tudo indefinido. Para vocês terem uma ideia, tá aqui, ó, formação que vem lá de fora sobre o De Ossa. Ó, vou até traduzir que tá, né, em espanhol. A intervenção judicial no caso do Vasco da Gama significa que as garantias bancárias necessárias para a venda do jogador colombiano ainda não chegaram. Portanto, o clube alviverde já está buscando outras alternativas. Está arriscado o Vasco perder o primeiro reforço, que já estava basicamente tudo certo para ser contratado, porque a interventora até agora deve estar vendo o jogo do Brasil, deve estar de boa agora, queimando sua carnezinha. A interventora não é vascaína, entendeu? Cara, o Vasco tá parado, a gente não faz a menor ideia se a Sporting Bet ainda vai ser anunciada, se esse patrocínio ainda rola, porque agora, ó, o Vasco já estava, né, mesmo com o Pedrinho na gestão, já era péssima a comunicação, já era lento os processos. Imagina agora. E o meu temor é o mesmo que o seu. Um nome, além do técnico do Botafogo, está sendo ventilado no Vasco. Martim Palermo está próximo de ser o novo treinador do Vasco, de acordo com a Cazé TV. Vamos lá, treinador argentino está em Dallas, Estados Unidos, trabalhando na Copa do Mundo. Em um contato rápido, ele mesmo me respondeu que não está sabendo de nenhum contato do Vasco. Apurei também que o Vasco sondou as condições do treinador. E por hora é somente isso. Matheus Gilbert trouxe essa informação. Então vamos aguardar. Agora, entre o Palermo e o técnico, ó, isso aqui para mim também é uma baita de uma loucura. A proposta do Vasco para o técnico Franklin Carvalho do Botafogo é uma valorização salarial e um contrato de 18 meses, até dezembro de 27. Por quê? Quem viria ali em janeiro de 28? Ah, papai. O valor da multa é o mesmo contrato da Sporting Bet, tá? Por outro lado, aí você vê que o Vasco ainda deixa aqui
alguns sinais de quem pode estar assumindo ele em 2028. O valor da multa rescisória do comandante com o Alvinegro é de aproximadamente 350 mil euros. Dizem que vai dar um valor. Deixa eu ver quanto tá aqui, rapaz. 350 euros. Espera aí. 350 euros em reais. 350 euros equivale... Já entendi. 2 milhões de reais, galera. E aí, será que o Vasco vai pagar essa multa? Estão dizendo que o salário do jogador poderia... Do jogador não, desculpa, do treinador poderia ser acima de 1 milhão. E aí a pergunta que não quer calar. Vale a pena, meu irmão? Porque a grande realidade é que o Vasco precisa de um treinador. Você olha para o Vasco hoje, não tem, né, reforços, não tem planejamento de futebol, a gente não sabe quem está mandando, quando que a interventora vai dar o parecer dela, parecer de 3 meses ela promete dar em 1 semana, e aí vou até coçar as costas. E aí tem a questão do Palermo, que é mais um nome que aparece, eu acho também que não é um grande nome, sabe? Enfim. Cara, e o pior de tudo, né? A gente fica entendendo que não tem garantias para poder contratar ninguém, a gente não sabe como é que tá o fluxo de caixa do Vasco. Eu ouvi dizer, até trouxe essa informação, que o fluxo de caixa do Vasco está zerado, e aí a gente vai para manifestação, é uma galera abandonando o barco, o Pedrinho cada vez mais isolado. Rapaz, olha... Para piorar, né, parece que o Bahia fez uma proposta de 14 milhões de euros pelo Gabriel Peck. Ainda tem essa. Seria muito duro ver o Peck indo embora, né, lá para o Bahia. Apesar que eu acho que o Bahia ainda é menos pior do que o Cruzeiro, tá? Ver o Peck no Cruzeiro seria dureza. Então, cara, o Vasco todo indefinido. É difícil, até às vezes, de construir um vídeo. Eu vim gravar, porque desde sexta-feira eu não falava com vocês em vídeo. Eu sei que a galera curte, quer saber das informações, também das nossas opiniões. O que eu ouço aí sobre essa liminar, que ela não vai cair tão cedo, não vai cair. Já vi, né, jornalistas, eu respeito, tá, a informação de todo mundo. Eu não subi essa informação, porque eu não posso gravar também que não vai cair. Mas o que eu sinto aí nos bastidores é que tão cedo não cai. Vamos ver o que vai acontecer. Contrapartida, né? Pelo menos isso, para nos dar alegria. O jogo do Brasil hoje foi bem bacana, e é claro que eu vim aqui também para falar do Rayan, porque o Rayan, menino de 19 anos, tá aí, ó, manteve o Casemiro, o mais criticado no primeiro tempo, uma baranga, não jogou nada, e ele faz o gol de empate. Colocou o Martinelli e o cara faz o gol, e o Martinelli também não estava jogando nada, mas meteu o gol em 50 do segundo tempo. Comemoração padrão gelada com a virada agônica, estilo Real Madrid. Esse é o Carlos Ancelotti, que fez do Rayan ali uma das suas peças fundamentais. Cara, e essa foto do Rayan ficou muito maneira, né? Vai ser a foto aqui da capa, junto com outras coisas. Bom, e o Rayan já tinha falado, né, sobre o que ele achava de enfrentar o Japão. Rapaz. Te falar que eu não sei qual que é o jogador mais perigoso dele, não. Só olhando o vídeo mesmo. Isso aqui foi uma pergunta que fizeram ao Rayan sobre o jogador mais perigoso do Japão. E o Rayan, se liga só, em 2026, são 21 jogos, 10 vitórias e 11 empates, 8 gols e 3 assistências. Um jogo pelo Vasco, uma vitória, 15 jogos pelo Bournemouth, 6 vitórias e 9 empates, pela seleção, 5 jogos e 5 vitórias. Rayan também, cara, acaba sendo um pé de coelho. E tá aí, ó. O Rayan faz um grande segundo tempo, acompanhou a melhora da equipe e foi um dos melhores em campo na etapa final. 100% dos passes longos, bem-sucedidos, 100% dos dribles certos, 2 chances
criadas, 4 de 5 disputas terrestres vencidas, 2 de 4 aéreas vencidas, 2 rasteiras e 3 recuperações. Deve ser 2 carrinhos, tá? O Ryan até lá na zaga do Brasil ajudou na marcação no final do jogo. E é claro, né? Eu vou deixar o gol da virada, que teve ali a participação direta do Ryan. Espero que isso aqui não dê direitos autorais para mim não ter que cortar. Mas olha aí. Ryan ganha a bola, rouba a bola ali no ataque do Brasil, toca pro Bruno Guimarães. Mas... E ajeitou pro Bruno Guimarães. Belo passe também do Bruno Guimarães. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores do Japão dentro da área e só o Martinelli do Brasil. O Martinelli, vamos considerar aqui o Hendrick, que está lá na parte de cima do vídeo. Mas aí só o Martinelli estava ali, no caso, mesmo próximo ao gol. E esse goleiro bom, tá? Ele impediu um golaço do Vini Júnior, com um passe do Ryan, que seria uma belíssima assistência. E um desses passes longos do Ryan, ele acha o Vini Júnior, que dá uma caneta no jogador japonês, e vai caminhando com a bola, vai conduzido, infiltra, e quase que mete um golaço. Esse goleiro japonês salvou os caras. E daqui, ó, veio a foto, tá? Do Ryan. Daqui vem a foto. Essa foto maravilhosa aí que vocês estão vendo. Então, quer dizer, né? É o Ryan, é o Cria, que me deixa bem feliz, e também o Matheus Cunha, colocando o japonês no lugar dele, porque o atacante japonês estava querendo tirar onda com o Brasil. E aí, 5 é gol. Ó, sou pentacampeão, respeita, abaixa a bola aí, meu irmão. E para finalizar, que jogadoraço, que jogo hoje do Bruno Guimarães. Brasil avança, próximo jogo do Brasil, 17 horas do domingo. Rapaz, nós vamos estar aqui, claro, né, que esse jogo ele acaba aproximando o torcedor brasileiro da seleção, que foi uma vitória da superação. Eu não acho que a gente tem uma baita de uma seleção, não tem, mas pelo menos os caras estão com vontade. Essa vontade eu não vi muito aí em 2022 não, tá? Parece que essa seleção aí ela é mais limitada. Não é que a de 22 era uma grande seleção. Eu só acho que muitos jogadores, como o Casimiro, como o próprio Fabinho, sabe? O Thiago Silva, de repente, poderia, né? Se fosse as mesmas condições de 2022, está ajudando hoje. Eu só acho que em 2022 esses caras estavam tudo melhor. Alguns nem foram, entendeu? Mas essa seleção aí parece estar mais unida, parece que os caras estão mais fechados. Os caras estão querendo. Não sei se vai ser campeão, mas é uma seleção que, pelo menos, você vê o jogo do Brasil, mesmo com tantos erros de passe, Paquetá, olha, tem hora que te irrita. E hoje a galera querendo comparar o Paquetá com o Zico. Que loucura, meu irmão. Isso é uma loucura. O Casimiro também não jogou nada, só fez o gol. Ele até melhora no segundo tempo. E outra coisa, tá? Eu não sei como é que fica a condição do Paquetá e a condição do Casimiro. E eu também não teria nenhum problema, sabe, de hoje pedir o Fabinho e o Danilo. O Danilo no lugar do Paquetá, eu falo o Danilo, Botafogo. E o Fabinho no lugar do Casimiro. E o outro Danilo, né? O Barra Capitão aí, olha, horroroso. Ele amputou o jogo do Ryan no primeiro tempo. Frouxo, não sobe, não apoia, não avança. E na boa, eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que vocês vão me criticar, mas eu não vejo diferença do Danilo pro PH, não. Pelo contrário, eu acho que na esticada o PH ainda apoia mais do que o Danilo, porque o Danilo, meu Deus. Bom, mas aqui é um vídeo de Vasco, já temos muitos problemas com, meu Deus do céu. Quem será o próximo aí a pular do barco? Quem será o próximo que vai abrir o bico? Quem será o próximo que vai abandonar o Pedrinho? O Pedrinho já está isolado. Bom, se tiver mais algumas informações, com certeza a gente volta aqui mais tarde, lá para as 9h30, a gente cola na live. Beijo no coração. Eu sei que hoje tem aí jogos decisivos da Copa, mas a gente vem para a live para poder debater isso tudo. Valeu? Fui, galera. Fique com Deus. Que Ele abençoe você e a sua casa no nome do Senhor Jesus. Até daqui a pouco.